Graça e paz, querido irmão, querida irmã, seja bem-vinda e bem-vindo à 15ª aula do nosso curso de conexão, de preparação para os novos membros da igreja. Que bênção chegarmos nessa etapa, que bom que você esteve comigo aqui, que bênção que com certeza eu aprendi mais ao poder estudar para te ensinar e que você também possa ter aprendido e desenvolver uma prática na sua vida conforme aquilo que você aprendeu nesse curso. Hoje, na nossa última aula, eu quero falar sobre um tema que é muito importante, que se chama mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, está escrito que Deus mandou que o ser humano cuidasse da terra. Quando Deus fez o homem, eu vou ler esse texto para você aqui, o texto nos diz que Deus mandou que o homem cuidasse da terra, do jardim e guardasse. Então nós somos mordomos, nós não somos dono. Está escrito no Salmo 24, verso 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. E Gênesis capítulo 2, verso de número 15, está escrito assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, essa questão que nós queremos abordar hoje é que nós não somos donos de nada. Você não é dono da sua vida, eu não sou dono de nada, nem do tempo, nem do ar. Nós somos mordomos. O mordomo é aquele que numa comparação assim do mordomo que a gente conhece hoje nas casas, né? O mordomo é o gerente da casa. O mordomo manda nos outros empregados, mas ele não é dono, né? E nos romances da Agatha Christie, na maioria das vezes ele que é o assassino, né? Então, o mordomo é a responsabilidade que a pessoa tem em cuidar como se fosse dona, mas tendo consciência que não é. Então, há em nós a necessidade de compreender a nossa mordomia cristã. E eu queria abordar rapidamente alguns aspectos da mordomia cristã. Primeiro deles, eu gostaria de falar da saúde. Você não é dono da sua saúde, eu não sou dono da minha. Nós precisamos cuidar daquilo que não é nosso. E um dia nós vamos prestar contas para Deus. A gente pode ficar doente e morrer a qualquer minuto. Veja o que aconteceu com a pandemia anos atrás aí. Um vírus pode destruir, fazer o planeta parar. Então, queridos, nós precisamos olhar para isso. A gente às vezes se acha meio de ferro. A gente não se preocupa com o sedentarismo. A gente não se preocupa com o tipo de alimento que a gente ingere. E a hora que chega uma idade aí de 40 e poucos anos, aí começa a ter as comorbidades, começa a ter problema. Eu vou dar um testemunho meu para você. Eu até os 36 anos de idade nunca tinha feito um check-up. O primeiro que eu fiz, eu descobri que eu estava com o meu colesterol alteradíssimo. E eu tenho problemas de cardiopatia na minha família. Meu irmão e meu pai morreram de infarto. Tem o caso da família de AVCs e outras coisas mais. Então nós precisamos ficar atento com a saúde. Hoje eu faço exercícios físicos, eu procuro acabar com o sedentarismo. Por quê? Para cuidar daquilo que não é meu, a minha saúde. Então, vou dar um exemplo meu que é muito real para ilustrar para você. Certa vez, um irmão da igreja, que é médico, trabalha na área de oncologia, ele recomendou que eu fizesse um check-up oncológico. Hoje eu faço no decorrer do ano. Eu tenho programado visita no cardiologista, no urologista, no oftalmologista, no endocrinologista, no ortopedista. A gente precisa fazer isso. Ah, pastor, eu não tenho plano de saúde. Queridos, já que você não está com pressa, marque lá no SUS que o dia vai chegar a sua consulta. Não é emergencial. Então, eu um dia fui fazer um check-up oncológico e eu fui fazer uma endoscopia. Eu nunca tinha feito endoscopia e nunca tive dor no estômago, mas eu fui fazer. Na endoscopia, houve um diagnóstico de um pólipo, que é uma verruguinha que tem lá no estômago. A própria endoscopia já removeu, mandou para a biópsia e também deu um diagnóstico daquela bactéria, H. pylori. Quando eu voltei com o resultado dos exames agora num gastro, ele falou assim: pastor, por que o senhor fez esse exame? O senhor sentia dor? Eu falei: não, eu contei para ele a história. Ele falou assim: senhor, seja eternamente grato a esse irmão da igreja. Eu falei: por quê? Porque o senhor tinha duas coisas no estômago, que eram um pólipo e uma bactéria, que juntas, com certeza,
O senhor era um candidato seríssimo a um câncer no estômago. Só que a hora que o senhor percebesse os sintomas, talvez fosse tarde demais. Check-up. Cuide da sua saúde. Cuide daquilo que não é seu. Envelheça com qualidade de vida. Olhe bem a sua alimentação. Não, a gente tem que comer com calma. Quem come com calma, come menos. Porque você vai comendo e até o seu cérebro registrar que tá bom e mandar informação, o estômago mandar essa comunicação, você já comeu demais. Coma mais devagar. Tenha uma preocupação com o tipo de alimento, com o tipo de bebida, para que a sua saúde seja preservada, para que você envelheça fazendo a vontade de Deus. A Bíblia fala que nós podemos chegar a 120 anos. Só que a Bíblia também fala que a partir dos 70 é canseiro e enfado. Agora, se eu viver sendo um bom mordomo, um bom administrador da minha saúde, eu posso chegar aos 120 com característica de 70. Depende da mordomia da saúde. Outra mordomia que eu queria pensar com você é a mordomia do tempo. Queridos, tempo é igual para todo mundo. Ninguém, sendo rico ou pobre, tem mais de 24 horas no dia e 60 minutos em cada hora. É muito comum as pessoas falarem, não tenho tempo. Não tem mesmo, quem tem tempo é o relógio. Nós precisamos nos organizar. Nós precisamos estabelecer prioridade da nossa agenda. A gente vive uma vida que a gente não separa nada para nada, não organiza, não tem tempo a sós com Deus muitas vezes. Vive uma vida apagando incêndios porque não se programou. O tempo não é nosso. Nós precisamos aprender a administrar o tempo. Tem uma agenda, hoje os aplicativos de celular ajudam muito com isso. Separe um tempo para descansar, pensando na saúde. E aí eu queria pegar o gancho que tem tudo a ver e falar da família. A família também não é sua. Você vai prestar contas para Deus dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais. Então, mordomia cristã é quando eu me preocupo com a minha saúde. É quando eu me preocupo em viver uma vida que eu vou cuidar e vou fazer com que a minha vida seja abençoada e seja instrumento nas mãos do Senhor. Mordomia do tempo. Eu vou separar o tempo para minha família, para os meus filhos. Qual foi a última vez que você foi passear no parque? Não precisa de dinheiro para passear no parque. Qual foi a última vez que você sentou com os seus filhos para ver a lição de casa deles? Sabe, a gente vive um tempo que a gente terceiriza a nossa atenção por uma tela. E os nossos filhos passam uma boa parte do tempo. Eu não estou falando que eles não devem ter acesso à tela, não, mas precisa ser controlado. Eu me lembro quando minhas filhas eram pequenas, a televisão, às vezes, e aqueles programas da TV Cultura eram um alívio para nós, porque a gente podia descansar que elas estavam ali fazendo aquele entretenimento. Mas, queridos, se não houver limite, se não houver condição da gente elaborar bem isso, a gente vai crescer numa família disfuncional, a família vai se tornar tóxica, nós vamos viver dentro de uma pensão, ao invés de viver como família. Então, esses 3 aspectos iniciais eu queria abordar com você. A nossa igreja está preocupada com a sua saúde, tanto espiritual, quanto emocional, quanto física. Você é mordomo da sua saúde. Não seja relaxado. Não espere acender a luz vermelha para você correr atrás. Cuide do seu tempo. Separe uma noite de sono adequada. Tem gente que dorme 6 horas e dorme bem. Mas tem gente que não consegue dormir, não separa tempo. Vai dormir, fica no celular, acorda de uma forma descompensada, o dia não produz, chega final de semana, quer fazer tanta coisa. E é engraçado que ao invés de descansar, a gente quer no dia de descanso fazer alguma coisa. Então, cuida do seu tempo, cuida da sua saúde, cuida da sua família. Daqui uns dias, eu falo isso por experiência própria, daqui uns dias suas filhas vão estar grandes. Daqui uns dias os seus pais não vão estar raciocinando talvez 100%. E quando você se der conta, você perdeu tempo e não cuidou da sua família. Então o cristão metodista, ele cuida da mordomia. Ele é o mordomo da saúde, ele é o mordomo do tempo, ele é o mordomo da família. Por fim, uma outra área que eu queria abordar com você e entrar num tema importante, que é a mordomia do dinheiro. E na mordomia do dinheiro, eu quero falar sobre dízimos.
e falar sobre ofertas do ponto de vista bíblico e eclesiástico, que é a forma como a gente se conduz. Então, falando de mordomia, um aspecto importante é a mordomia do dinheiro. Quanta gente se afunda em dívidas? Quanta gente está com o seu salário comprometido, no caso do servidor público, com consignados? Quanta gente está com problema no cartão de crédito? Queridos, está escrito na Bíblia que quem pede emprestado é escravo de quem empresta. Se nós tivermos um planejamento do nosso dinheiro, não vai faltar. O problema não é quanto a gente ganha, mas é como a gente gasta. Eu conheço pessoas que ganham 2 salários mínimos por mês a família e são abençoadas e conseguem administrar os seus recursos bem. E eu conheço pessoas que a renda familiar passa de 50 mil reais e vivem no sufoco. Porque a questão é mordomia. A questão é fazer uma organização, um orçamento familiar, planejar a curto, médio e longo prazo, sentar com seus familiares e decidir quais são as etapas que nós vamos cumprir a curto, médio e longo prazo. Vamos sair de dívida, vamos equacionar. Hoje tem o Excel, o Word, tantos aplicativos que ajudam, ou então um pedaço de papel. Coloque lá quanto que você ganha por mês, coloque quais são as despesas que você tem com moradia, com alimentação, com escola, com saúde. Avalie se sobra alguma coisa para você gastar com iFood, com pizza ou para um passeio. Você não vai fazer todo mês, como que você vai fazer? Organize as suas finanças. Hoje a gente tem muita compra por compulsão. E hoje você não precisa nem ter nome com crédito. Você não precisa. A coisa mais fácil hoje é fazer dívidas. Porque quando você compra, você assume que você está transferindo a autoridade da sua vida, do seu dinheiro, para outras pessoas administrarem. Isso é muito preocupante. E nessa questão da gestão do dinheiro, tem a questão dos dízimos das ofertas. A nossa igreja, ela acredita no princípio do dízimo e das ofertas. E eu vou aqui, rapidamente, nesses próximos minutos, explicar para você, ilustrar para você o princípio do dízimo. Deixa eu contar um pouco da história para depois vir com alguns textos bíblicos que vão ficar claros para você. Quando Deus ele faz o ser humano, ele decide que o primogênito, lá no início das famílias, o primogênito seria consagrado para ele. O filho mais velho seria consagrado no templo. O templo era o elo entre o céu e a terra. O templo era o lugar onde o céu e a terra se encontravam. No Novo Testamento, Jesus é o templo. Então é nele que os céus e a terra se encontram. Por isso que ele fala, destruirei esse templo e reedificarei em 3 dias. Estava se referindo a ele. Então o templo do Antigo Testamento apontava para Jesus. Então nós estamos falando lá do Antigo Testamento e fazendo um link com o Novo Testamento. O que acontecia? As pessoas que trabalhavam no templo eram consagradas para aquilo. Elas trabalhavam, a princípio, os primogênitos, só para aquilo. O cara não ia cuidar do boi, da fazenda, da agricultura e, de repente, ir cuidar da arca, dos utensílios do templo, que eram sagrados e que o povo entendia que devia ser separado. Só que daí que Deus faz? No tempo de Moisés, no tempo, aliás, antes disso, no tempo das tribos lá, no começo com a história de Jacó, você conhece a história? Começa com Abraão, Isaac, já contei essa história, né? Vamos pular essa parte. Bom, Deus ele decide mudar o esquema, cumprir o princípio, mas com um modelo diferente. Ele fala, ao invés de vocês me consagrarem os primogênitos, aquele que abrir a madre, eu vou separar uma família, que vai ser uma tribo, uma família estendida, e essa família vai ser exclusiva para cuidar das coisas sagradas do templo. Essa família é a família que teve a sua origem no patriarca Levi, que é um dos 12 filhos de Jacó e Israel. O Levi dá origem aos levitas. E os levitas eram os familiares descendentes de Levi que iam trabalhar no templo, no serviço sagrado. Então os levitas não iam ser boiadeiros, não iam ser agricultores, não iam ser pescadores, eles iam trabalhar
carregando a arca, montando o templo, que naquela época era desmontável, o tabernáculo, e fazendo o serviço religioso. Então os levitas ocuparam o lugar dos primogênitos. O que aconteceu com os primogênitos? Ficaram em casa. Então agora eu que tinha 5 filhos, e um eu ia entregar para o serviço religioso, agora esse meu filho está comigo. Então eu tenho o serviço desse meu filho para proteger a terra, proteger o nosso clã, trabalhar, produzir, ampliar a riqueza. Esse meu filho, que originalmente ia ser do templo, agora ele está comigo. Eu tive um ganho. Além disso, os levitas não receberam na divisão das terras, quando o povo tomou posse da terra prometida, da Canaã, depois dos 400 anos de escravidão no Egito e os 40 no deserto. A Bíblia fala que Deus distribuiu a terra entre as tribos e os levitas não receberam terra. Então, para pensar, deixa eu dar um exemplo para ilustrar. Você tem uma pizza e essa pizza, você ao invés de dividir em 10 pedaços, você divide em 9. O que vai acontecer? Cada um vai ficar com um pedacinho um pouquinho maior. Não vou fazer a conta certinha aqui, mas você ia separar em 10. Se você separa em 9, eu vou ficar com um pedacinho um pouquinho maior aqui. Concorda? Por quê? Porque agora eu tenho um tamanho maior de terra. Entendeu? A terra ia ser distribuída entre as tribos. Deus falou: os levitas não vão receber terra. Para eles não se contaminarem, não se sujarem com boi, com animal, com agricultura, eles vão receber. O que aconteceu? As pessoas, além de terem ficado as famílias com seus primogênitos, porque agora eles não iam mais trabalhar no templo, eles ficaram com um pedaço da terra que era dos levitas. Olha que coisa boa, né? Essa política de Deus deu muito certa, o povão. O povo ia ficar com o filho, força de trabalho, segurança, força militar, ia ficar com o filho mais velho, e além disso ia ficar com um pedacinho de terra a mais, tipo 10%. Por quê? Porque os levitas não receberam herança em terra. Você já captou a mensagem? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eles receberam a terra, uma parte delas era do levita. O trabalho dos filhos mais velhos foi substituído, ou os levitas foram fazer o trabalho deles na igreja, no templo. Então Deus fala: vocês vão pegar a 10ª parte do que vocês produzirem e vão oferecer para o templo, para os levitas sobreviverem, já que eles não receberam herança nem posse da terra. Captou a mensagem? Essa é a lógica do dízimo. Então, hoje, fizemos a exegese, vamos trazer para os dias de hoje. Hoje, você tem tempo para ir pregar num outro país? Não, você tem que trabalhar aqui. Hoje você tem tempo para vir aqui na igreja, fazer tudo que a igreja precisa durante a semana, tem funcionário, tem cuidar da estrutura, toda essa parte, atender no gabinete, você não tem tempo para isso. Então o que você faz? Uma parte que era, entre aspas, minha, e que eu não recebi porque eu estou trabalhando na igreja, você recebeu a mais. E aquilo que era para você fazer, para o seu filho fazer, do ponto de vista de exclusividade, eu estou fazendo. O missionário está fazendo. Então, quando você separa a 10ª, e a palavra dízimo quer dizer a 10ª parte, quando você separa a 10ª parte, você está entregando, devolvendo para Deus algo que originalmente não era seu. Que nessa nova dinâmica logística, você recebeu a mais. Para quê? Para você sustentar a obra de Deus, sustentar os missionários e desfrutar. Porque, queridos, quem que desfruta do seu dízimo? Não são os anjos, não é Deus. Somos nós, você, eu, o ar-condicionado, tudo que acontece aqui dentro da estrutura da igreja. A igreja é uma bênção, ela não depende de verba de governo. A igreja depende do seu coração comprometido. E olha uma coisa bem lógica que eu vejo nisso também. Se você mora num prédio, num condomínio, seja de prédio ou de casas, você paga uma taxa mensal, que é a tal da taxa do condomínio. Essa taxa é para segurança, é para o seu bem-estar, para iluminação pública, um monte de coisa. Elevador.
A pessoa que está desempregada no seu prédio paga o mesmo que você. A pessoa que tem uma família maior que a sua paga o mesmo que você. Porque a taxa de condomínio ela nivela todo mundo, não pelo que cada um ganha, mas pelo tamanho do apartamento, do prédio. Na igreja o dízimo é diferente. Uma pessoa que ganha monetariamente mais, ela paga proporcionalmente igual. Ela paga, não, né? Eu não gosto desse termo. Ela ela devolve igual aquele que ficou 2 ou 3 meses sem ganhar nada, de repente um profissional liberal. Percebe? Imagine a cena. Você tem um patrão, cara muito rico, bem sucedido, ou você é o patrão, mas vamos pensar diferente. Você convida um cara riquíssimo para vir na igreja. Aí o cara vem, na hora da oferta, ele olha para você. Ele fala, o meu empregado, meu funcionário, ganha tão pouco, tadinho. E aí ele dá uma oferta grande, porque ele sabe que a oferta dele é muito maior que a sua. Mas de repente a oferta dele não é o dízimo, porque ele ganha muito. Você, em contrapartida, que talvez tenha um salário bem limitado, você fica constrangido, você pensa, não, meu dízimo é tão pouco, eu vou dar mais. Você acaba se esforçando e dando mais por constrangimento. Dízimo, queridos, é a 10ª parte. 10ª parte de R$ 1 ou 10ª parte de 100 mil reais. É dízimo. Então não tem quem dá mais ou quem dá menos. Na nossa igreja, nós nunca vamos cobrar dízimo. A gente ensina. E uma vez que você aprendeu, é o seu coração. É igual, eu não saio por aí caçando bruxa para saber quem está adulterando, quem não está adulterando, quem está fazendo coisa errada. Eu não faço isso. A gente ensina o certo. E cada um é responsável diante de Deus. Assim é o dízimo. Quando Deus mostrou isso para mim, eu tive um insight na minha vida. Eu e a minha esposa, nós somos dizimistas. Eu sou pastor há 31 anos. Nós somos dizimistas há 38 anos. Porque Deus virou uma chavinha no nosso coração. E eu queria compartilhar com você disso como testemunho. A Bíblia fala que a gente pode roubar de Deus. Para pensar nisso. Lá em Malaquias, capítulo 3, é um verso muito usado para falar sobre isso, né? Malaquias, capítulo 3, verso de número 8 em diante. Olha o que está escrito. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubas, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Observe que ele não está falando que é por causa do vosso dízimo, é por vossa causa. Ô, gente, cá para nós. Deus é um Deus que pode ser roubado? Então ele não é tão forte assim? Deus é um Deus que meros mortais podem roubá-lo? Deus um dia me mostrou isso e a minha mente fez. Onde que a gente rouba de Deus? Não é em dinheiro. A gente impede Deus de nos abençoar. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu tenho 2 filhas, quando elas eram crianças, adolescentes e jovens morando em casa, as 2 casaram e saíram de casa já, mas quando elas eram novinhas, toda noite eu ia no quarto de uma, orava, beijava, conversava, ia no quarto da outra, fazia o mesmo ritual, e aí a outra reclamava que eu tinha ficado muito tempo na outra e eu voltava para a primeira, até que a Solange gritava para eu ir lá para o quarto nosso. Mas toda noite eu tinha o privilégio de fazer isso. E que pai que não gosta de viver essa realidade com os filhos, com a filha? Só que quando elas se casaram, elas pararam de morar comigo. E aí eu perdi esse privilégio. Eu não estou reclamando que elas casaram, não. Mas eu estou falando que eu perdi o privilégio de ser abençoado com elas nesse momento antes de dormir. Então, o que entre aspas, o casamento delas promoveu? O casamento delas roubou de mim esse privilégio. Então, quando eu roubo de Deus, eu não estou roubando dinheiro, eu estou impedindo Deus de me abençoar. Vou dar um exemplo para você.
Se você vai fazer uma prova num concurso, no Enem, e você faz um ponto eletrônico aqui, contrata uma empresa para te passar o gabarito, é certo você pedir para Deus te abençoar? Óbvio que não. Se eu vou fazer coisa errada, eu vou por minha conta e risco. Se eu vou fazer coisa errada, eu não peço para Deus me abençoar, é sorte ou azar. Deus não vai colocar a mão em coisa errada e vai ser conivente com o meu erro. Agora, se eu quero a bênção de Deus, eu sigo a orientação dele e ele me abençoa. Eu estudo e ele completa a obra na minha vida. Tá entendendo? Então, você imagina um cara que vai assaltar um banco e ora para Deus abençoar que o tiro do policial não pegue nele e o dele mate o policial. Você imagina isso? Essa oração não existe. Então, quando eu vou contrário à palavra de Deus, eu estou impedindo Deus. Eu estou roubando de Deus a oportunidade que todo pai quer de abençoar e manifestar o amor dele por nós. Então, quando a Bíblia fala roubará o homem de Deus, sim. Onde que a gente rouba Deus? Nos dízimos da oferta, na infidelidade. Então, queridos, dízimo não está preso ao tempo da lei. Dízimo é de Gênesis a Apocalipse. Lá em Gênesis, quando Abel e Caim, está escrito em Gênesis capítulo 4, Abel e Caim ofereceram para Deus. A Bíblia fala que Abel ofereceu das primícias do seu rebanho. E Caim ofereceu, no final de uns tempos, do fruto da terra. A Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel. Deus não se agrada primeiro do dízimo, para depois do dizimista. Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel. Tanto é que lá em Malaquias fala, por vossa causa, repreender o devorador. Então, Deus se agradou de Abel, por quê? Porque ele deu das primícias. E dízimo tem a ver com primícias. Se eu pagar todas as minhas contas, se eu aplicar dinheiro e decidir ainda que sobrou 20% dar na igreja, não foi dízimo, foi oferta. Porque dízimo é primícia. Dízimo é a primeira coisa que eu separo. Dar resto para Deus é esmola. Dar o primeiro para Deus, lembra que o primogênito ia ser consagrado? Então, o pai não consagrava o quinto filho, nem o filho do meio, que eu sou o filho do meio. O pai consagrava o primeiro, a primícia, o primogênito. Então, dízimo tem a ver com primícia. Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel. Já de Caim, a Bíblia fala que Caim também deu uma oferta, mas no final de uns tempos. Final, resto, o que sobrou. Deus não se agradou de Caim. E depois você conhece a história que aconteceu. Então, queridos, mas Jesus não deu dízimo. Jesus não falou. Querido, todo judeu era dizimista. Jesus não falou de coisas que os judeus já faziam. Ele corrigiu os excessos do jejum e outras coisas mais. Lá em Mateus 23, se você tiver, tem diversos textos, né? Por causa do avançado da hora, depois você pode me procurar. Eu vou postar aqui no título aqui do YouTube, eu vou postar os textos para você. Mas Mateus 23 está escrito que os judeus, eles davam o dízimo de tudo, até de uma plantinha que tinha nascido na parede, eles davam o dízimo. E Jesus fala, vocês deviam continuar fazendo isso, sem se esquecer da misericórdia, da justiça, da graça de Deus, do amor e outras coisas mais. Então, no Novo Testamento, o povo não dava só o dízimo, eles davam tudo, eles davam 100%. Então, nós entendemos a importância de sermos dizimistas, de contribuirmos com a obra do Senhor. Eu me lembro que as minhas filhas, quando eram crianças, elas viam aquele programa Criança Esperança na TV, e aquela coisa bem forte de contribuição, e elas falavam, pai, teve um ano que elas falaram, você não vai dar? Liga lá para dar. Eu falei, eu já ajudo muita gente através do meu dízimo mensalmente. Eu já contribuo com muita gente. E eu sei aonde está sendo colocado o meu dízimo e a minha oferta. Então, queridos, mordomia do dinheiro é você fazer da sua vida instrumento de bênção. É você fazer da sua vida o privilégio de contribuir para muitas pessoas conhecerem a Jesus, muitas pessoas serem abençoadas. Você vê de Gênesis a Apocalipse esse tema recorrente. Todos os avivamentos na Bíblia passaram por um tempo de compromisso. Josias, Neemias, todos os avivamentos
passaram por um tempo de um compromisso, de fidelidade. E eu não dou o dízimo para receber. Eu dou porque Deus já me deu. E eu devolvo uma parte para Ele. Então, a minha oração é para que você entenda isso. Pastor, e oferta, o que que é? Oferta é aquilo que vai além do dízimo. O dízimo você traz na casa do tesouro. Pastor, eu posso pegar o meu dízimo e comprar em cesta básica? A Bíblia fala que é para trazer na casa do tesouro. Se você faz do seu dízimo propagação do seu nome, quem está levando o mérito é você. Pastor, se eu pegar o meu dízimo e comprar em cestas básicas e doar para os pobres, o seu nome vai ser enaltecido. Agora, o seu dízimo, junto com o de todos os outros, vai produzir muito mais cesta básica. E o nome de Jesus é que vai ser glorificado, não o nome pessoal nosso. Às vezes a gente usa aquela história da mulher que ela deu tudo o que ela tinha, a viúva pobre. Ela deu 2 moedas de 50 centavos. Ela deu 10% de dízimo e 90% de oferta. E isso agradou a Jesus, tanto é que Jesus fala assim, ela deu mais do que todos os outros. Então, querido e querida, nós não estamos preocupados com o seu dinheiro. Estamos preocupados com a sua vida. Queremos que você cresça diante do Senhor. E uma das formas de crescer em amor, uma das formas de mostrar a nossa obediência, a nossa compreensão da palavra de Deus, é viver desse jeito. Que Deus te abençoe. Que Deus transborde sobre a sua vida. É muito bom ser igreja com você. É muito bom ser família com você. Eu quero te convidar a fazer parte desta igreja, fazer parte de uma célula, fazer parte de um ministério, contribuir com a obra de Deus com o seu tempo, com os seus recursos, com o seu amor, com a sua vida e fazer da sua vida instrumento de salvação. Eu só estou aqui hoje e você só está aí porque alguém fez isso por nós. E a hora que a gente reconhece isso, a gente quer fazer pelos outros em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por este grupo de pessoas que agora vão ser recebidas como membros desta igreja. Obrigado, Deus, porque são pessoas preciosas, são pessoas valiosas, são pessoas, ó Deus, que o Senhor pagou um alto preço por elas na cruz. E eu oro, ó Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo toque nessas vidas, para que juntos te sirvamos neste lugar e juntos façamos a Tua obra. No nome do Senhor Jesus, é nossa oração com gratidão. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que alegria sermos igreja juntos. Um beijo.